10 horas e 40 minutos, tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Essa imagem é ao vivo do Distrito da Guia. Essa senhora é a Marilene. Ela que ficou ontem sobre ameaça de um homem em surto por várias horas. Pode vir para cá, pode vir para cá. Coloca ela para mim aqui no telão, coloca ela aqui no telão para mim. O Arthur está novamente na casa desta mulher lá no Distrito da Guia. Ontem ela estava em casa e de repente o imóvel foi invadido por um homem que portava 2 facas e fez ela e o filho reféns por várias horas. Nós mostramos ao vivo no Tá Na Hora com o Datena o momento em que ela foi libertada. Graças a Deus está tudo bem com ela. É entrevista exclusiva e ao vivo que você vai acompanhar aqui na tela do SBT. Antes, o Arthur está lá com ela. Antes de conversar com ela e com o Arthur, vamos acompanhar a reportagem que traz um resumo do que aconteceu ontem, quando o Arthur foi chamado pelo suspeito para ir até o Distrito da Guia, porque o suspeito queria a presença do Arthur para se entregar. Foram momentos de muita tensão. Tá no ponto a reportagem? Enche a tela. A imprensa está aqui, está tudo sendo filmado. Sim. Chegou a hora, Roberto. Vamos lá, coloca o... Olha, cheguei agora aqui na guia, onde tem esse homem mantendo uma mulher em refém. Fiz o contato já com ele por telefone, pedi para ele manter a calma até que eu chegasse aqui para acompanhar essa soltura e também a forma como ele vai se entregar. A equipe do BOP já está aqui, na frente do local da residência. Vou chegar lá agora para acompanhar. Vem comigo. E aí, eu tô aqui já. Já chegou já, meu irmão? Já. Você tem que autorizar eles a entrar aí, cara. Quem? Ué, conversar com o negociador, pô. Não, mas se tu entra primeiro vem, entra primeiro e vem. Você tá me vendo? Sim. Você tá me vendo ou não? Sim. Aqui, ó. Tô aqui na frente, tá vendo? Tô com o celular e o meu microfone, tá vendo? Meu cinegrafista tá aqui, ó. Vem cá, Nino, vem cá. Meu cinegrafista tá aqui, ó. Sim. Você tá vendo lá, ó? Sim. Ah lá, ó. Ele tá aqui comigo. Então, ó. Como que eu vou fazer agora? Eu vou conversar com o negociador e aí a gente vai entrar. Tá? Entra você primeiro, você que entra primeiro. Tá, eu sozinho eu não posso entrar sozinho, Roberto. Eu não posso. Você tem que... Não tem negócio nada a ver. Você vem, tem nada a ver não. Você vem, Ó, fica aqui tranquilo. vou te explicar aqui, olha aqui, olha pra mim. Eu vou entrar aqui, ó, com esse escudo pra me proteger só, tá? É só essa forma aqui, tá bom? Você tá vendo? Eu não vou fazer mal pra você não tem nada a ver não. Tá, mas você confia eu entrar junto com eles pra minha garantia da minha segurança? Hã? É pra minha segurança, Roberto. Não, só você, por isso não. Mas eu não posso, Roberto, sozinho, nem eles vão autorizar eu entrar sozinho. Eu não vou fazer nada. Eles só podem junto, não adianta, eu não vou conseguir sozinho. Você entendeu? Vou ligar a TV aqui, vou TV aqui. Fica bem calmo, tá, Nino? Não, Roberto, não tá me ouvindo? Não tá passando no SBT, não tá passando ainda. Oi? Não tá passando, botamos aqui, não tá passando não. Canal 5, você colocou qual canal?
Doutor, eu tô querendo minha integridade, entendeu? Ser preso, esperar a justiça e você acompanhar certinho, ela vai acompanhar comigo chegar lá, viu? Tá bom? Ser preso, esperar a justiça. Sim. Não, eu vou mais zero, doutor. Vamos lá, a gente acompanha. Pode soltar, Roberto. Conforme a gente combinou, tudo que eu falei pra você eu fiz, não foi? Roberto, tô com você aqui, Roberto. Pode ficar tranquilo, tô com você. Seu advogado tá aqui, a imprensa tá aqui, tá tudo sendo filmado. Sim. Chegou a hora, Roberto. Vamos lá, coloca o objeto no chão. Tá entrando aqui, Roberto, calma. A viatura tá entrando aqui. É melhor. A viatura tá aqui. A viatura tá aqui. Não, nós não vamos lá fora. Roberto, Não, tem lá fora, tem lá fora. Vem cá. Não, lá fora tá cheio. Não tem nada a ver não, eu quero ir pra chave. Tem lá fora, lá fora. Deixa a viatura entrar aqui. Não, deixa eu ir lá fora. Ó, o advogado tá aqui. Eu sinto. Deixa lá fora, por favor. Um pouco, por favor. Olha, aqui. Não, por favor, não, triste. Aqui, não, Triste. Aqui a viatura. Não, O cabo tá no o cabo de vídeo de novo aí. Cabo de novo aí. Os caras puxaram tudo ali. Cabo de vídeo. Você deu ré. Porque tô sendo ameaçado, eu tô de morte. Roberto, confia em mim. Você me chamou. Não sai do controle. Não sai do controle. Você me chamou, Roberto. Roberto, eu aqui, Roberto. Ó. Roberto, você me chamou, Roberto. Ó. Calma, eu tô com você. Roberto. Não, calma. Aqui. Roberto. Calma, não vai mais bater. Calma, ei. Calma, não, calma. Tô ouvindo. Ele tá olhando aqui, ele tá olhando. Entra lá na viatura. Olha aqui, olha aqui. Calma, Roberto. Roberto. Eu sei, doutor. Ei, Roberto, você me chamou, pô, pra quê, Eu tô cara? indo, eu tô reitando. calmo. Eu agora quero ir integridade. Vamos lá, chegar pra Mas ser qual preso. viatura que você vai? Hã? Qual viatura é aquela lá? Eu queria reportagem. Roberto, já tá na hora. Já deu. Ó, aqui, vem comigo, Roberto, vem comigo. Ei, Roberto, você vai comigo. Eu quero. Não, ela não pode. Vai acompanhar mais. Roberto, vou deixar eu- você e acompanha. Perfeito, Deixa perfeito. falar com você e acompanha. Vamos lá, Pode ir, por favor. pode ir com ela. Por favor. Vai. Ela acompanha. Pronto. Eu não quero depois que a pessoa me mate. Eu entrar aqui na rua, quando chego lá, aí Tem vão me mais matar. alguma coisa no seu bolso? Tem mais nada, doutor. Deixa eu ver, tá? Ei, senhor Mira, acompanha tudo então, chegando até lá. Pode ser a prensa? Roberto, você... Acompanha até lá, por favor. Tem mais alguma coisa? Não tem mais não. Não tem mais Tem mais não. Então vamos lá. Vamos O acompanhar, vamos Arthur acompanhando. pode ir com você? Hã? O Arthur vai com você e ela vai ficar, tá? Ela vai ficar, tá? Pode soltar ela. Vamos lá. Roberto, pode soltar. O sargento Artiaga que acompanhou aqui a negociação. Primeiro, obrigado pela confiança no nosso trabalho, sargento, de intermediar essa situação muito tensa e um final feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, foi uma grande satisfação, obrigado pelo apoio. A imprensa foi de grande importância no deslinde dessa situação, porque proporcionou mais uma segurança que o causador do evento crítico gostaria que fosse, né? Gostaria que acontecesse dessa situação. Então, agradeço demais a parceria, a confiança que o Arthur Garcia tem, é notória a confiança que tem aqui dentro da região, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, tá? E é isso, irmão. Eu fico feliz aí pelo trabalho de vocês. Deus abençoe, sucesso. Esse é o BOPE aqui do estado de Mato Grosso. Dez horas e 49 minutos, 10 horas e 49 minutos. Cobertura completa e exclusiva do SBT Comunidade. O Arthur está neste momento na casa da vítima, da mulher que ficou horas e horas sob a ameaça deste homem ontem no distrito da Guia. Temos imagens para recuperar? Coloca pra gente as imagens. Esse momento em que o filho é solto, foi o primeiro a ser solto, e depois a negociação que durou horas. Arthur Garcia, segue daí, meu amigo, bom dia.
Fala, Trindade, muito bom dia a você, bom dia a todos. A gente voltando nesse momento aqui e chegando na residência aqui com a Mari, vendo o filho dela, conversando com o esposo. A gente não tem a noção, a dimensão do que foi isso no dia de ontem, o terror que essas famílias passaram. E agora temos muitas perguntas a fazer para a Mari, principalmente como ela conseguiu se manter tão calma e serena com aquela situação. Outras perguntas vamos fazendo também, Trindade. Eu já deixo a você aí, se quiser interagir com ela, você pode ficar à vontade. Mari, primeiro, obrigado mais uma vez pela confiança de estar aqui na tua casa, exatamente no local onde ontem iniciou a situação tensa com você. Primeiro, como que tudo aconteceu? Você estava onde? Quem estava com você aqui? E como foi aquele momento quando ele entrou e te surpreendeu? Bom dia. Bom dia, Trindade. Eu estava saindo para a escola com meu filho, como todos os dias, é uma rotina nossa. A casa trancada, a porta da cozinha estava aberta, mas o portão estava trancado. E a gente sai de carro, como todos os dias, naquele horário, e os cachorros começaram a latir de forma estranha. Como os cachorros eles só latem com estranhos, então eu achei esquisito e fui até a cozinha. Meu filho ficou na sala, eu fui até a cozinha para ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei na cozinha, eu me deparei com ele, né, escondido atrás da geladeira, com 2 facas na mão já. E ele estava sangrando muito. Na hora eu não entendi o que exatamente, achei que ele tivesse ferido. E eu gritei, quando eu dei de cara com ele, eu gritei e corri para a sala na tentativa de fugir, mas a porta da sala estava trancada. E ele não me agarrou nesse momento, ele veio andando até mim na sala, muito tranquilo, e falou para mim que eu ficasse tranquila, que ele não ia me fazer mal. Ele precisava se esconder porque ele não queria morrer, ele queria ser preso. Eu perguntei para ele o que ele queria, se ele queria alguma coisa, ele poderia levar o que quisesse. Ele falou que não queria nada e também não queria fazer mal para nós. A única coisa que ele queria era ser preso, porque ele estava sendo perseguido e seria morto. E então eu comecei a acalmar ele, que ele ficasse tranquilo, que eu iria ajudar ele no que ele precisasse, que aqui ele estava em segurança, ninguém ia entrar para fazer mal para ele aqui dentro. Eu só pedia que ele também me mantivesse em segurança com meu filho, que ele não fizesse nada de mal para nós. E aí ele começou a falar que era maranhense, que estava aqui e tinha vindo para trabalhar, mas estava sendo perseguido e tentou fugir no coletivo, porque o ponto final do coletivo é aqui na frente. Ele não conseguiu pegar o ônibus e por isso ele tentou entrar em outra casa, mas tinha muita gente e imaginou que aqui nessa casa não tinha ninguém. Então, pelo que ele falou, a tentativa era de se esconder e ele realmente já estava escondido na minha cozinha. Ele imaginava que não tinha ninguém em casa. Então, a partir daí, eu perguntei o que ele queria, o que eu poderia fazer para ajudar. Se ele queria que eu ligasse para a polícia, eu iria com ele e registrava a ocorrência para que ele fosse preso, se realmente era isso que ele queria. Ele falou que queria ser preso sim, mas se chamasse a polícia ele seria morto. Então ele queria, o tempo todo ele falava que ele queria a equipe do SBT aqui e queria o repórter Arthur Garcia. E aí eu comecei a achar estranho o fato dele citar, né, o seu nome e citar a emissora. Eu falei, você tem o número dele? Ele falou, não, mas aí você pode procurar no Google o número do SBT, achar, ligar para eles e falar para mandar o repórter aqui, porque eu quero uma entrada ao vivo com ele em rede local. Ele exigiu que fosse em rede local. E aí eu comecei desesperadamente a ligar para o SBT, pedir ajuda. A princípio ele não conseguia explicar o que ele queria, então a atendente ignorava, porque realmente poderia ser trote, mas eu fiquei sabendo depois que imediatamente ela avisou a polícia aqui da guia, que já veio para cá, para frente de casa, e eu continuei ligando insistentemente até que eu consegui explicar para ela o que realmente estava acontecendo. E aí ela me mandou um oi no WhatsApp, eu mandei a localização para ela da casa em tempo real e ela falou, eu vou passar para o Arthur e ele vai falar com vocês e a gente vai conseguir mandar ele aí.
E aí ele ficou mais calmo. Nesse momento já tinha uma outra equipe de televisão aqui na frente, mas ele não permitiu que entrasse. A polícia da guia já estava na frente, mas ele não permitiu que entrasse. Ele estava com o controle do portão. E ele falou que só abriria o portão se a equipe do SBT chegasse com você. Senão ele ficaria aqui. Ele falou que não tinha pressa, ele poderia ficar o dia inteiro aqui dentro e realmente ele não soltaria ninguém. Como que ele conseguiu pegar as facas? As facas eram aqui da tua casa. Porque nesse momento que ele chegou aqui, ele não estava com a faca. Ele conversou com você, ele pega essa faca em que momento aqui dentro? Quando eu o encontrei na cozinha, ele já estava com as facas. Tanto que eu achei que as facas fossem dele. Só na delegacia que eu vi as facas lá, foi que eu percebi que as facas eram minhas. Né, o comandante falou assim: Mari, você sabe que essa faca é sua, ela tem uma ponta quebrada. Elas não tinham ponta, nenhuma das duas. Eu falei, mas eu acho que as facas eram dele. Aí eu vi as facas e realmente era nossa. Então quando ele entrou aqui, ele já pegou as facas. E como que foi? Você acompanhando aquele momento, tensão, Mari, de negociação, as facas no seu pescoço, a qualquer momento ali, no período que você sai, até no momento da rua. O que passava na tua cabeça ali? Desde que ele entrou, a princípio, a minha preocupação era manter a segurança do meu filho. Então, a todo momento eu falava para ele: eu só quero que você me garanta que você não vai fazer nada com meu filho. E ele falava: não se preocupa, eu não vou fazer mal para seu filho, eu também não vou fazer mal para você. Eu juro para você que eu não vou te fazer mal, a única coisa que eu quero é sair daqui em segurança. Então você vai fazer tudo que eu mandar, nós vamos sair daqui os 3 em segurança, é tudo que eu quero. E você vai comigo para a delegacia, vai registrar um boletim de ocorrência e eu vou ser preso. E aí, assim que teve a primeira oportunidade de soltar o Daniel, eu já fiquei mais tranquila. Mas o tempo todo, Arthur, eu sou adventista, eu sou líder de jovem. E a gente crê que a nossa vida está na mão de Deus. E naquele momento eu posso garantir para você que aquela tranquilidade ela não era minha, ela não é minha. O tempo todo eu tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo ali, porque é uma situação muito difícil. Não teria como uma pessoa, um ser humano conseguir se manter calmo, uma criança de 6 anos se manter calmo diante de uma situação daquela. Ele estava me vendo com facas no pescoço e ele estava sentado no sofá, tranquilo, conversando com a pessoa. Ele pegou água para ele na geladeira, ele foi na geladeira, pegou água, trouxe o galão de água para ele bebeu, eu bebi. E ele falava assim para o Daniel: fica tranquilo que o tio não vai fazer mal para você, não vai fazer mal para sua mãe, eu só quero sair daqui vivo. E o Daniel estava muito tranquilo, sentado. Eu falava para ele: não se preocupa, vai ficar tudo bem, você sabe que Deus cuida de nós, sempre cuidou. E ele estava bem tranquilo e aquilo me ajudou muito também a ficar tranquila. A todo momento eu tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo e por algum motivo Ele permitiu que isso acontecesse. Eu estava me preparando para levar meu filho para a escola e assim que ele chegasse nós iríamos para o Hotel Fazenda para participar do Congresso Jovem, o Together. Eu vou para lá depois dessa reportagem e eu estava pronta, as malas estão prontas. Se Deus permitiu que isso acontecesse, com certeza tem algum propósito, sabe? Eu acredito nisso porque isso nunca aconteceu na guia, isso nunca aconteceu em Cuiabá. Esse foi o relato que eu ouvi do comandante. Para eles era um dia normal, como qualquer outro, mas o desfecho que teve não tem outra explicação. Foi a mão de Deus e eu tenho certeza disso. Naquele momento que a gente participa ao vivo com o Datena, quando você se vê naquela cena, o Brasil inteiro, Mari, você com 2 facas no pescoço, naquela situação tensa, qual que foi aquele sentimento? Ali você estava pensando algo que pudesse acontecer pior ou você estava já ficando mais aliviada? Ele estava tranquilo até o momento em que o comandante do BOPE começou a negociar com ele. A partir dali ele já não estava mais tranquilo. Porque, na verdade, quando chegamos aqui na janela. Exatamente, porque, na verdade, todo mundo sabe que quando o BOPE entra em ação é porque alguma coisa ali já está saindo do controle.
E ele falava o tempo todo para mim, ele está mentindo, eles mentem, eu não acredito nele. E aí ele pedia para o comandante parar de falar, porque ele queria falar com você. Ele pedia para o comandante afastar da janela, porque ele não queria falar com ele. E tinha momentos em que o comandante pressionava ele e ele apertava a faca no meu pescoço. Então eu sentia ali que ele não estava aguentando mais, ele estava no limite. Ele relatava que estava 4 dias sem comer e sem beber, escondido no mato. Então você imagina a situação que está uma pessoa dessa. E o tempo todo eu só orava a Deus para que o mantivesse calmo, para que cuidasse de tudo naquela situação. Eu falava para ele, eu estou orando por você, você vai conseguir, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, você vai sair daqui em segurança. E a todo momento eu deixava claro para ele que em momento algum eu desejei o mal dele, sabe? Porque apesar de tudo, é uma pessoa, é um ser humano. E eu falava para ele, ninguém merece morrer, então eu não vou morrer e você também não vai. Você vai sair daqui vivo, você vai pagar o que você deve, mas vivo. E eu vou seguir minha vida com minha família e você vai ter a oportunidade de refazer sua vida também. E falei para ele, eu também sou maranhense, eu não sei o porquê exatamente na minha casa você entrou, mas eu também sou natural do Maranhão, eu também tenho uma família lá e eu tenho certeza de que Deus vai cuidar de tudo e isso vai terminar da melhor forma possível. O tempo todo eu acalmava ele porque eu tinha certeza que se eu ficasse nervosa ele perderia o controle ali, era muito fácil. Ele já estava no limite, ele não estava mais aguentando ficar em pé, sabe? Eu já estava com muitas dores nos pés, estava descalço, foi em torno de 5 horas em pé, numa posição só. Mas eu suportei, eu preciso suportar porque ele falava, não desmaia, porque se você desmaiar, eles vão me matar. Porque qualquer coisa que acontecer com você, eles vão achar que fui eu. E eu já prometi para você que eu não vou te fazer mal, então fica tranquila. E visivelmente, para mim, Deus estava ali cuidando de tudo, porque eu não tinha mais força, ele não tinha mais força, o comandante eu já via que ele já estava também sem argumentos, você estava junto, você viu. Ele repetia as mesmas coisas, ele já não estava mais se entendendo, ele já não queria mais negociar. A única coisa que ele queria era a entrada ao vivo na televisão e a gente sabe que não é tão fácil assim para conseguir. Mas eu sou muito grata a vocês por ter conseguido isso, eu sei que não foi fácil. Mas o fato de vocês terem conseguido essa entrada ao vivo foi sem dúvida nenhuma o que salvou nossas vidas. Quero que você agora faça esse agradecimento a essa equipe do BOPE, porque com certeza, Mari, eles foram fundamentais, são uma equipe altamente treinadas, capacitadas. E eu quero nesse momento que você externe essa gratidão a ele, porque com certeza, essa equipe que esteve ontem aqui, eu falei com eles agora, estão de folga, merecido. E eles estão te vendo nesse momento. Então eu gostaria muito que você pudesse agradecê-los e principalmente honrá-los por terem auxiliados ontem aqui. Eu sou muito grata, não tive oportunidade de agradecer ninguém, mas eu sou muito grata ao comandante, como é o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Ele esteve aqui o tempo todo, ele olhava no meu olho e eu sentia realmente que ele estava ali para me ajudar, sabe? Eu quero agradecer a todos eles que estiveram aqui. Eu não tinha ideia da quantidade de policiais que tinha aqui fora. Do SAMU que me atenderam carinhosamente, que cuidaram do meu filho, a vocês que estiveram aqui, que se submeteram a pegar a estrada de Cuiabá para cá. A gente sabe que é longe, é difícil, mas chegaram rápido. E eu tinha certeza de que a única esperança que eu tinha de vida era que vocês chegassem, porque era o que ele deixava claro o tempo todo. Eu também quero agradecer ao Dr. Luiz, advogado, que eu não conheço. Eu achei no Google, eu perguntei para ele, ele falou que queria um advogado, e eu perguntei para ele se eu poderia achar um advogado para ele, e ele falou que sim. Então, eu localizei um escritório no Google, e o advogado desse escritório atendeu a ligação, mas estava em São Paulo. E aí ele falou que mandaria um sócio dele para me ajudar, que é o Dr. Luiz, que eu não tenho a menor ideia
de quem seja, de onde mora, mas eu sei que em pouco tempo, coisa de 20 minutos, ele chegou aqui. E ele se apresentou como advogado, ele ligou para ele, falou que ele ficasse tranquilo, que ele iria ajudá-lo e que ele estaria aqui. Ele não falou em pagamento em momento algum, ele simplesmente falou que ele estaria aqui para ajudar na negociação. Eu quero muito agradecer a ele, porque não é todo mundo, nós ligamos para muitos escritórios e não é todo mundo que se submete a uma situação dessa. Então, eu tenho certeza de que todas essas pessoas foram colocadas por Deus ontem, naquele momento, para poder salvar a nossa vida. Muito grata mesmo a Deus, mas eu sei que Deus trabalha através de pessoas. Então, realmente, Ele usou vocês para nos salvar, a mim e meu filho. Muito obrigada. Com certeza usou, né? Então, estender essa gratidão a esse advogado. A equipe do BOP, né? O Tenente Coronel Hugo, ao Sargento Artiaga, que esteve intermediando a negociação. Outra questão aqui, Mari, que eu quero te perguntar, é sobre a liberação do teu filho. O teu filho surgiu para nós ali na lateral da área de uma forma muito surpreendida ali, porque nós não esperávamos ele sair. Tanto é que quando vimos ele, não entendemos. Nós acabamos entendendo que parece que ele tinha conseguido fugir. E aí eu pego ele e encaminho ele até a equipe do batalhão. Como que foi aquele momento ali? Ele pediu pro Roberto para sair, o Roberto acabou autorizando ele a sair, como que foi? Foi o Sargento Hugo, né? Negociador. Ele pediu para ele que uma das condições para que ele entrasse ao vivo seria a libertação do Daniel. E ele falou que não, né? Que o Daniel estava bem, que o Daniel estava no sofá, estava tranquilo, não tinha por que ele sair. E aí eu pedi para ele, eu falei, eu fico aqui, você pode fazer o que quiser, mas deixa meu filho sair. E aí ele deixou. Ele falou, pode ir, filho, pode abrir a porta e sair. Foi nessa hora que o Daniel saiu. Ele já tinha falado não para o negociador, mas aí eu acredito que deu para perceber o tempo todo. Eu estava conversando com ele, bem baixo, né, porque ele estava bem próximo. E eu pedi para ele que ele libertasse meu filho. Desde que ele chegou, eu falava para ele, eu só te peço uma coisa, não machuca meu filho. Você tem filho? Ele falava, não, eu fiz de tudo para ter filho, mas eu não consegui. Eu falei, eu só tenho ele, então, por favor, não faz nada pro meu filho. E aí, quando eu pedi que ele libertasse o Daniel, ele aceitou. Foi na hora que o Daniel saiu. Acho que ninguém estava esperando, na verdade, porque ele já tinha falado não, né? E é até interessante o nome Daniel pela coragem que ele teve, da forma bíblica, né? Então, é um guerreiro ali. Então, enfrentou leões e da forma que ele conduziu ontem foi muito provedor a situação, né, Mari? É justamente o nome dele é por conta do profeta Daniel. É justamente por isso que ele tem esse nome. Daniel é uma criança muito forte, muito madura. Eu crio ele na igreja desde muito cedo. Ele me acompanha em tudo. Então, eu preparo ele exatamente para as dificuldades que a gente sabe que existe. Mari, outra situação. Quando eu cheguei aqui também, eu observei que aqui no chão da sala tinha algumas marcas de sangue. E você falou que visualizou ele no primeiro momento lá na cozinha, sangrando, ferido. Ele falou do que foi esse ferimento para você na hora? Segundo ele, quando ele pulou o muro, né, houve alguns momentos em que a gente estava procurando vocês no Google e ele estava bem tranquilo, eu estava com o telefone na mão, a gente estava pesquisando. Ele falava, fica tranquila, vamos pesquisar número, a gente vai achar, eu não estou com pressa. E eu, por mais que eu tivesse pressa, não ia fazer muita diferença. E aí eu perguntei para ele, né, por que ele estava sangrando, o que tinha acontecido e como que ele tinha entrado aqui. E por que minha casa, né? Ele falou, eu tentei entrar na outra casa, mas tinha muita gente, então eu consegui pular o muro da sua casa. Só que quando eu fui pular, o ferro pegou no meu dedo e rasgou o dedo. E ele me mostrou, o dedão do pé dele estava rasgado, realmente. E o sangue era do pé dele, ele estava sangrando muito. Eu perguntei para ele como que estava o pé, se estava doendo. Ele falou que estava doendo sim, mas estava tranquilo, não era nada demais. Então, era o dedão do pé. Tinha bastante sangue realmente, muito sangue na casa. Quando ele chegou, eu assustei. Eu achei que ele tivesse baleado pela quantidade de sangue, né? O negociador do BOP perguntou para ele se ele tinha feito alguma refeição. Como ele chegou naquele horário no meio-dia, ele chegou a pedir para você algum alimento ou algo nesse sentido? Não, ele relatou que estava há 4 dias sem comer e sem beber. E aí eu ofereci comida para ele, perguntei para ele se ele queria comer.
Ele falou que queria, mas tinha medo de comer e eu tentar fugir. O tempo todo ele falava que se eu saísse da casa, os caras iam entrar e iam matar ele. Então ele chaveou toda a casa, porque segundo ele, tinha gente dentro do lote querendo entrar para matar ele. E aí ele falou que não ia comer, mas ele queria beber. E aí o Daniel pegou o galão de água na geladeira, mais ou menos 2 litros, e ele bebeu todo o galão de uma vez só. E eu entendi que realmente ele estava muito tempo sem beber e sem comer, provavelmente, porque ele estava muito debilitado. Em nenhum momento ele apontou a faca para o teu filho, né? Somente ficou com você ali. Em nenhum momento. O Daniel ficou sentado, o Daniel ia no banheiro, ia na geladeira. Tudo que ele queria, ele pedia para o Daniel pegar o controle da televisão, o telefone, o controle do portão. O tempo todo o Daniel estava solto, ele falou que não iria encostar a mão nele. Ele só não queria que o Daniel saísse de dentro de casa porque poderia chamar alguém lá fora. E o teu esposo, ele não estava aqui, né? Ele chegou e ficou lá na frente, foi o que ele me falou agora há pouco. Ele também te falou do que ele presenciou lá, a angústia dele, a felicidade quando ele viu o filho dele saindo. O que ele te falou sobre isso? Meu esposo, ele estava para o serviço, né? Ele chega por volta de 3 horas da tarde e a minha preocupação era justamente essa, que ele chegasse. Como não tinha movimento nenhum fora, eu tinha medo que ele entrasse em casa, porque ele falava o tempo todo, ele não me faria mal, mas se o meu marido entrasse, ele o mataria. E aí ele me ligou, quando ele me ligou, eu desliguei. Ele falou, não desliga, atende ele e fala que tá tudo bem. Fala que tá tudo bem, porque se ele entrar aqui eu mato ele. E aí eu não sei se nessa hora ele já estava lá fora, se ele estava na empresa ainda, e eu falei pra ele, tá tudo bem. E aí eu desliguei o telefone. A polícia chegou, a primeira viatura, que horas mais ou menos aqui na frente da casa? Eu acredito que a viatura da guia chegou aqui por volta de 1 hora, mais ou menos, porque foi mais ou menos o tempo que eu consegui falar com o SBT, e segundo eles foi o SBT quem os acionou. Então eles não estavam entendendo muito bem a situação, mas eles receberam uma denúncia de que tinha uma pessoa sendo feita refém no ponto final da guia, era tudo que eles sabiam. Como aqui já é conhecido, é o ponto final, todo mundo já sabe onde que é, eles vieram e se posicionaram na rua. Mas não chegaram a chamar aqui na casa, ninguém gritou, bateu no portão, não falaram com vocês? Não, eles não chamaram, eles acredito que a princípio nem sabia qual que era a casa, porque não tinha muita informação. Mas eles entraram, se posicionaram ali na rua e como os cachorros estavam muito agitados, eles perceberam que era aqui. Mas não tinha visão de nada, porque eu estava atrás da parede com ele e não tinha visão. As câmeras é na frente, né? Mas aí eles chegaram a bater no portão quando perceberam essa movimentação dos cachorros ou não? Eles não bateram, eles ligaram no meu telefone. E aí como é que foi? E aí eu atendi, todas as vezes que alguém ligava, eu atendia, colocava no Viva Voz. E aí ele falava, e aí ele falou que o comandante falou que era a polícia que estava lá fora, que era para ele se entregar enquanto só estava a polícia da guia. Nesse momento o Porto também já estava lá fora. Ele falou, eu não vou abrir o portão para vocês podem ficar aí, mas eu não vou abrir o portão e eu também não vou atender mais vocês. E aí o outro repórter, o Porto, ele começou a mandar mensagem, mandar áudio, ligar, e ele não atendia. Ele falava, não adianta, eu não vou atender ele. E aí eu fui só desligando as ligações. O sargento ligava de vídeo para tentar ver se estava todo mundo bem aqui dentro, mas ele não atendia. Foi quando você ligou para ele, né? E aí começou a conversar com ele. Ele falou, agora sim, agora a gente vai terminar isso. Agora o Garcia vai chegar, ele vai entrar aqui. A intenção dele era que você entrasse aqui na sala com a câmera ligada para ele sair daqui, com nós dois, para a delegacia. Eu não sei realmente o porquê, mas era esse o plano que ele tinha na cabeça. Ele falou, ele vai chegar, ele vai ligar a câmera, vai entrar ao vivo e nós 3 vamos para a delegacia, para que eu seja preso. E aí você vai registrar um boletim de ocorrência para eu pagar o que eu devo. Mas em momento algum ele falou que ele devia. O sargento do BOP, ele puxou a ficha dele, CPF e tudo, e pelo que eu entendi não constava nada, mas algo ele tinha feito, porque ele falava o tempo todo que ele precisava pagar, mas não queria morrer, queria ser preso.
Nós até checamos, Trindade, ele não responde nenhum processo. Cheguei até a ter informações e passar isso em primeira mão para nossa audiência. Ontem, assim que foi feita a divulgação do caso, muitas pessoas do Maranhão começaram a me procurar. Aí é o seguinte, esse Roberto, ele é conhecido como Robertinho. Ele é morador do estado do Maranhão. Ele é exatamente da mesma cidade dos 5 maranhenses que desapareceram aqui. Na verdade, 2 maranhenses, que é a cidade de Buriticupu. As pessoas me disseram o seguinte, falaram que o Robertinho, como é conhecido carinhosamente lá em Buriticupu, era um homem trabalhador, honesto, íntegro e principalmente de família. As pessoas ficaram espantadas quando viram aquela imagem dele ali com uma refém, com faca no pescoço, ninguém acreditou. As pessoas me disseram, falaram, Arthur, nós não sabíamos nem onde ele estava. Até porque ele tinha uma profissão lá, ele começou vendendo lanche em uma bicicleta, depois começou a ter sucesso, comprou uma moto, começou a trabalhar com essa moto vendendo lanche e era conhecido assim. Só que aconteceram algumas coisas nesse último ano. Ele acabou perdendo um irmão, o irmão acabou tirando a própria vida. Esse irmão estava em depressão. Outra situação foi a morte do pai dele há 2 meses e uma separação. Ele acabou separando, entrou em crise financeira, ficou depressivo e sumiu da cidade. Ninguém tinha informação de onde o Robertinho estava. Até ontem, quando repercutimos as imagens e as pessoas viram onde ele estava. Quando eu fazia a ligação para ele no telefone, ele me falava de uma questão de que era procurado por facção criminosa, que ele estava jurado e que aquelas coisas que estavam acontecendo aqui em Mato Grosso com os maranhenses, ele não queria ser a próxima vítima, então ele estava preocupado nesse sentido. Assim, quando nós chegamos aqui, começamos a entender um pouco da dinâmica, só que a questão do surto psicótico também, isso é notável. E lógico, Trindade, tudo que aconteceu antes do dia de ontem, segunda-feira, você vai atualizar aí no estúdio explicando exatamente para e passos de tudo que aconteceu na emissora até o fatídico dia de ontem aqui na residência. A Mari, Trindade, está te ouvindo. Se você quiser fazer pergunta a ela, ela vai responder. Se quiser interagir, pode ficar à vontade, não só você, como toda a sociedade nesse momento que está nos acompanhando aí. Arthur, primeiro eu quero agradecer a gentileza da Mari de receber a nossa equipe para falar desse trauma, né? Porque é um trauma que ela vai carregar por muito tempo. Porque ela foi surpreendida por um homem que a manteve refém por várias e várias horas. Ela ficou ali com uma faca apontada para o pescoço dela. Eu queria elogiar a maturidade, a inteligência emocional dela, que se preocupou em tranquilizar o suspeito. E isso era extremamente importante, manter ele calmo diante dessa situação, para que os pedidos dele fossem atendidos. Então, o que eu queria de coração é agradecer, colocar a nossa equipe sempre à disposição. Foi uma tarde de muito trabalho, de muita preocupação de todos nós aqui que se envolvemos nessa ocorrência. Graças a Deus tudo terminou bem, graças a Deus tudo terminou bem. E eu queria entender dela, Arthur, daqui para frente, ela pretende permanecer na casa. Como que foi o primeiro contato com o marido, né, que ficou acompanhando à distância tudo isso, eu imagino com o coração apertado, primeiro a esposa e o filho, depois o filho liberado e a esposa permaneceu. Como que foi esse primeiro contato também com o marido pós toda essa ocorrência, Arthur? Bom, primeiro eu que quero agradecer a vocês, a equipe do SBT, por terem vindo. Isso foi decisivo no desfecho dessa história, eu não tenho dúvidas. E em relação a daqui para frente, eu coloco na mão de Deus, como sempre fiz. Eu moro no Mato Grosso há cerca de 20 anos. Nunca tinha passado por nenhuma situação dessa, nada, nem um assalto nada. Graças a Deus a gente tem uma vida bem tranquila, nós somos adventistas, nós levamos uma rotina normal de trabalho, casa, igreja. A única coisa que eu tenho certeza agora é que a gente vai dar sequência aos planos que nós tínhamos, que é estar com Deus nesses 4 dias, é o plano que a gente tinha feito e eu tenho certeza que Ele cuidou de tudo para que isso fosse avante. O que a gente vai fazer daqui para frente está na mão de Deus. O meu marido, nós ainda não conversamos muito a respeito, é uma situação muito complicada, mas ele se manteve calmo, graças a Deus. Ontem ele estava bem calmo, nós conseguimos descansar à noite.
Ele ainda foi trabalhar hoje, mas já está em casa conosco. A gente vai procurar ajuda psicológica para o Daniel e para mim também, mas o mais importante que a gente entende é que a nossa vida foi preservada, né? Todo o restante, bens materiais, tudo isso é muito pequeno perto da nossa vida. Então, a única certeza que nós temos agora é que nós estamos vivos e juntos. A minha família é o que eu tenho, meu marido e meu filho. Nós estamos juntos e vivos e para mim é a única coisa que importa. Mari, quero finalizar aqui agradecendo a você pela confiança. Com certeza foi a mão de Deus nessa família protegida, ungida e abençoada. E aqui, Trindade, eu quero também aproveitar e mandar um recado para as pessoas do Maranhão, para os maranhenses, porque assim como a Mari, ela é do Maranhão, nós aqui infelizmente estamos pregando uma pecha lamentável para essas pessoas que tanto mudaram o cenário do nosso país, pessoas que fizeram a diferença em São Paulo, no Rio de Janeiro, não diferente aqui também na região do Centro-Oeste, pessoas trabalhadoras, honradas e honestas. Infelizmente, o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, nós temos um número de 9 maranhenses desaparecidos que infelizmente foram mortos. E assim é essa imagem, infelizmente, que Mato Grosso está passando para os nossos irmãos do Maranhão. Quero aqui agradecer a cada um deles que às vezes nos participa, me manda informação, auxiliando aqui o nosso trabalho e dizer que vocês são, sim, sempre bem-vindos aqui no nosso estado. E, infelizmente, esses fatos esporádicos que estão acontecendo, lógico, a justiça e a segurança pública vai reverter essa situação e, com certeza, nós aqui vamos passar uma outra imagem para o povo maranhense. Eu volto com você, Trindade, no estúdio. Arthur, muito obrigado. E eu queria dizer para a Marilene que eu tenho certeza absoluta que Deus colocou a mão na família dela e na casa dela. Tenho certeza absoluta que Deus estava ali ao lado dela, ao lado do filho, para que essa história terminasse dessa maneira. Graças a Deus, os policiais não ficaram feridos, a Marilene não ficou ferida, o filho não ficou ferido, e até esse rapaz que estava em surto também não ficou ferido. Talvez se ele tivesse entrado em outra casa, o desfecho pudesse ser diferente. Então, Deus sabe de todas as coisas. E a sensação que eu tenho, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a sua crença, mas eu sei que eu acredito, sério mesmo, que Deus estava ali protegendo essa família durante todo o momento. Todo o momento. Graças a Deus, Ele protegeu essa família para que essa história terminasse sem traumas maiores. Muito, mas muito obrigado à família da Marilene pela gentileza. E olha, é de cortar o coração, né? A gente fica com o coração apertado vendo essas imagens. E nós estávamos ontem acompanhando ao vivo no Datena, todos nós. Eu estava lá em Primavera do Leste, num compromisso profissional, por isso que eu não apresentei a comunidade ontem. E todos nós praticamente paramos para acompanhar, apreensivos e torcendo para que tivesse um desfecho. E nessa hora eu fiquei muito preocupado. Quando ele sai da direção da viatura, ele queria o carro do SBT. Ele queria ir no carro da reportagem e poderia, se a polícia autorizasse. Poderia, sem problema algum, desde que a polícia autorizasse. Mas ele foi reconduzido. Nessa hora eu fiquei com muito medo. Quando ele sai, se depara com a multidão, eu fiquei com medo. Agora ele vai assustar com essa multidão. E é importante deixar claro para você. Por vezes, a nossa imagem não capta. Mas aquilo que o Arthur conversa com ele é orientado pelo negociador. O negociador estava junto a todo momento e aquilo que o Arthur falava para ele era seguindo a orientação do negociador, porque ele pediu a presença do SBT e do Arthur. Esse é o momento que ele sai da casa. Até aí eu estava acreditando que tudo ia terminar bem mesmo. Na hora do ao vivo, o Datena cortou para uma imagem recuperada, porque a gente ficou apreensivo de acontecer alguma coisa e não mostrar ao vivo, lógico. Pode deixar o áudio da imagem rolando, não tem problema. Conforme a gente combinou, tudo que eu falei pra você eu fiz. Não foi? Esse quem fala é o negociador. Pode ficar tranquilo, tô com você. Meu advogado tá aqui, a imprensa tá aqui, tá tudo sendo filmado. Sim. Chegou a hora, Roberto. E os momentos em que o Arthur conversa com ele, se você prestar atenção, é porque o Arthur está seguindo uma orientação dos negociadores. Porque o Arthur ali era o homem de confiança
do rapaz. O Arthur foi a pessoa que ele confiou para se entregar. Ele estava com medo da polícia. Então o elo que precisava ser criado foi com o Arthur. Ele acompanhava o trabalho do Arthur, ele gosta do Arthur como repórter, então o Arthur foi o elo de confiança. Aí é que eu fiquei preocupado, quando ele sai e não entra na viatura e não solta a vítima. Porque aí a multidão tá ali, lógico, do lado de fora. E aí eu fiquei com medo dele assustar. Mas graças a Deus, ó, o pessoal afasta a imprensa, as pessoas que estavam ali. E aí ele consegue, olha, ele pede em algum momento o carro da reportagem. Pode soltar o áudio. Você me chamou. Não sei controlar, não. Não sei controlar. Roberto, você me chamou, Roberto. Roberto, eu aqui, Roberto, ó. Roberto, você me chamou, Roberto, ó. Calma, eu tô com você. Roberto, Não, calma. aqui. Roberto. Calma, não vai me fazer. Calma, ei. Calma, não, calma. Tô ouvindo. Não tem como ser. Ele tá olhando aqui, ele tá olhando. Olha aqui, olha aqui. Calma, Roberto. Roberto. Eu sei, doutor. Ei, Roberto, você me chamou, pô, pra Eu sou quê, chamado, cara? eu tô arrancando, calmo. Eu quero ir integridade. Vamos estar, chegar pra Mas ser qual preso. viatura que você vai? Hã? Qual viatura é aquela lá? Eu queria dar reportagem. Roberto, já tá na hora. Já deu. Ó, aqui, vem comigo, Roberto, vem comigo. Observe que todo momento que o Arthur conversa com ele, tem um policial atrás do Arthur dando a orientação. Perfeito. Deixa a faca com você. Pode ir com ela, por favor. Vai. Pronto. E nesse Oi, momento Atena. nós respiramos aliviados. Olha só. 11 horas e 26 minutos. A hora que o policial consegue retirar a faca. Pode voltar para cá. Essa hora nós respiramos aliviados.